Veja no ICL Notícias, segunda edição. Reviravolta na Justiça. Desembargador revoga a prisão preventiva do cantor Gustavo Lima, que está em Miami. Vai de bet, bebê. E juíza retira sigilo de investigação sobre esquema de lavagem de dinheiro nas bets. Debate virou telequete. A violência da extrema-direita na eleição em São Paulo. Líder do Sul Global. Dirijo-me em particular à delegação palestina. O discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV. No Rio Grande do Sul, começamos essa terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, muito animada, vamos dizer assim, na nossa política, no Brasil e no mundo também. Muito boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. Tudo sob controle por aqui, mas nos debates, como disse o Rodrigo aqui nos bastidores, porque eu vou dar os créditos para ele, é soco na cara e gritaria, né? Soco na cara é uma adaptação, uma frase um pouco menos... Não é tão delicado dizer quem tá na internet sabe, vai Soco entender. Soco na cara e gritaria, não é? Soco na cara e gritaria. Adaptação. Tá. E em Pernambuco liberou geral, né? Todo mundo para Deolane liberada, saiu lá da prisão onde estão as duas canibais, daquele caso do canibalismo em Garanhuns. E o desembargador também liberou geral para o Gustavo Lima, ou o seu Nivaldo, né? Porque ele é Gustavo Lima no palco, mas quem assina toda o esquema, quem comanda o esquema todo é o seu Nivaldo. Tem gente que ainda não sabe quem é o Nivaldo, né? Para quem não sabe, o Nivaldo é o próprio Gustavo Lima, o próprio vulgo bebê, né? Vulgo bebê. Vai de bet, bebê, né? O vai de bet, bebê. Quase que ele vai de bet pra cadeia, né? Liberou geral pra bet. O canibalismo financeiro das apostas está liberado. Exatamente. Pode tudo. E a gente, a gente já teve cadeirada nos debates. Ontem eu estava assim assistindo em casa e falei, esse debate vai acabar sem nenhuma treta, né? Chegamos ali nos minutos finais, nos segundos finais, né, Rodrigo? Ele guardou para o fim. E foi soco na cara, a gente vai começar por aí, não é isso? Vamos começar por aí. Trazendo detalhes, vídeos. Isso. O debate conduzido pelo Carlos Tramontina, né, um veterano. E foi muito firme, né? Foi muito bem na apresentação do debate, o Tramontina. Olha, 1 milhão de pessoas acompanharam simultaneamente o debate. O pico de audiência bateu em 1 milhão, que é uma audiência muito forte para a internet, né? Então, foi um sucesso de audiência, a gente pode dizer assim. Um debate que vinha até com mais propostas. O Boulos, mais uma vez, se destacando pela tranquilidade, firmeza com que foi apresentando as suas propostas. E lá, pelo final, veio a baixaria, né? Depois das ofensas verbais, ao longo de boa parte da campanha, contra a Tabata, contra o Datena, contra o Boulos, lembram? Xingou a Tabata, acusou de ter abandonado o pai, uma baixaria sem tamanho que fez o Pablo Marçal com o pai falecido da Tabata. Depois, baixaria com Boulos, acusou de usar droga sem prova nenhuma, né, fazendo arruaça. Atacou o Datena, chamou o Datena de estuprador, foi isso que ele fez, né? Então, depois das ofensas verbais, da cadeirada, que a gente tem aqui o vídeo para relembrar sempre, né? Quem se esqueceu da cadeirada no debate da TV Cultura. Foi o momento em que o Pablo Marçal, pela segunda vez, chamava o Datena de estuprador. O Datena ameaçou ir para cima. Ele falou, venha então. E nós tivemos esta cena que está aqui no nosso telão, no debate da TV Cultura. Então, foi da ofensa verbal para o ataque físico, né? Aí está a cadeirada, interrompe o debate e tal. E ontem, andamos mais um passo rumo ao abismo. Esse passo foi
um ataque de um assessor do Pablo Marçal. Quando é que isso acontece? Na última participação, agora podemos tirar aqui o debate da cultura e vamos para o debate do Flow, que foi o debate de ontem. Olha aí, um pouquinho antes disso, estava rolando a última participação do Pablo Marçal. Estava fazendo a última fala. E ele, como sempre, usou apelido, fez deboche, atacou, o Tramontina falou, tá divertido. Ele fez de novo, segunda advertência, próximo o senhor sai. Ele fez de novo. Aí o Tramontina, o apresentador, falou, o Pablo Marçal está excluído do debate. Enquanto ele saiu, os assessores começaram a brigar nos bastidores. São essas cenas que a gente vê aqui. E um dos assessores do Pablo Marçal, chamado Nahuel, que é um uruguaio de origem, e se apresenta como videomaker, sabe? Ele não é cinegrafista, ele é videomaker. Videomaker do coach. Só que além de videomaker, ele é pugilista, agressor, arruaceiro. Mais ou menos, né? Porque pugilista que dá um soco e sai correndo, né? Bom, tem isso também, porque pugilista para valer tem que dar o soco e esperar o adversário. Ele saiu correndo e se escondeu atrás dos seguranças do Pablo Marçal. Ficou uma gritaria, assim, prende o cara, tem que prender, tem que prender. E o rosto, nós temos aqui a imagem, o rosto do publicitário, marqueteiro do Nunes, do Ricardo Nunes. Sangrou na hora. Por isso que é soco na cara, gritaria e sangue. Né? Olha aí, esse é o momento do soco. Olha aí, olha como é que ficou o marqueteiro. Esse aqui é o marqueteiro do Nunes. Daqui a pouco nós vamos contar melhor a história, quem é esse marqueteiro, porque isso aqui é uma briga entre a extrema-direita. Ele já foi marqueteiro do Bolsonaro, trabalhou na campanha do Bolsonaro, teve envolvido até naquele episódio do hacker. Né? Ele é acusado de ter convocado o hacker para tentar fraudar a urna, para provar que a urna não servia, durante a campanha do Bolsonaro em 22. Mas hoje trabalhava para o Ricardo Nunes. E dentro do estúdio se desentendeu naquele momento final ali do debate do Flow e levou um soco no rosto e ficou assim. Olha a que ponto nós chegamos na eleição de São Paulo. Né? Não é novidade, gente. Esse tipo de escalada não é novidade nem no Brasil e nem no mundo. Não é algo que a gente possa, nossa, que baixaria, política brasileira, hein, virou baixaria. Isso é no mundo que está acontecendo. Esse tipo de arruaça tem história, tem muita história. Se a gente voltar lá para os anos 20, nos anos 30, as arruaças que os bandos nazistas promoviam nas ruas, na Alemanha, na Itália, mas vamos falar da Alemanha. Antes de quebrar as vitrines dos judeus, de queimar livros, de prender, de bater, de incendiar, porque aqui nós temos imagem de estabelecimentos de judeus que eram atacados pelos nazistas. Mas esse tipo de ataque físico que a juventude hitlerista promovia, antes disso, houve um incentivo verbal. Antes de quebrar vitrines, o Hitler ia para cervejarias de Munique, cidade alemã, e fazia discursos inflamados, autorizando, incentivando os ataques físicos. Então, a história da extrema-direita é essa. Primeiro, o incentivo verbal, a arruaça. Esse assim, eu sou antissistema, eu sou contra tudo e contra todos. E depois do incentivo verbal, eles partem da palavra para a ação, incendeiam, atacam estabelecimentos particulares, tiram sangue dos adversários, montam máquinas de matar. É claro que aqui no Brasil a gente não chegou nem perto do que aconteceu lá na Alemanha, mas a lógica é a mesma. E é a lógica do antissistema. O Zé Dirceu, a gente citou aqui a entrevista do Zé Dirceu ontem, Gabi, e ele diz, fiquem muito atentos ao Pablo Marçal, porque o Bolsonaro fala que é antissistema, mas não é. É um militar, né? É um militar, então ele é de dentro do sistema. Já o Pablo Marçal tem mais possibilidade de se vender como antissistema, apesar de ser um cara hoje riquíssimo, porque ele veio de baixo, ele veio da pobreza, ele representa o discurso dos recalcados, do homem branco recalcado, que era o Hitler. Um homem branco recalcado que nunca passou de cabo no exército, que queria ser pintor e não conseguia, era um fracassado. E a economia também colocou a Alemanha de joelhos e aí abriu-se espaço para esse discurso extremista. Então, o discurso sempre precede a violência física. E esse discurso do antissistema que vem lá nos anos 20, nos anos 30, já foi usado
porque a democracia alemã era uma democracia que muita gente achava sólida, a República de Weimar, né? Constituição avançadíssima. Só que crise econômica abre espaço para os extremistas, que se apresentam como nós somos aqueles que falam em nome do povo, que está sendo esquecido. Hoje, na Europa, tem esse mesmo discurso. Não é só aqui no Brasil. É na Argentina com o Milei. Antissistema, o Milei? No Brasil, esse tipinho aí, Pablo Marçal e esses Nahuel, que agem ao lado, no entorno, são os arruaceiros, os bandos de arruaceiros, que acham que podem socar, tirar sangue dos outros. A gente tem isso no Brasil, tem isso na Argentina, tem isso na Alemanha, de novo, o partido de extrema-direita, que prega a deportação de estrangeiros, de imigrantes, né? O Chega português, o Vox espanhol, todos eles arruaceiros. Na Itália, partido de extrema-direita. E não é só no discurso, gente. Eles vão para a rua, montam uma espécie de gangues, de dar pancada. Na França também. Então, esse tipo de arruaça está acontecendo no mundo inteiro. E é um sintoma. Assim como nos anos 20, quem lembra da história, das aulas de história, capitalismo em crise, o mundo europeu em crise, tinha sofrido com a Primeira Guerra Mundial, depois vem a crise de 29, lembra? Estoura a Bolsa, o craque da Bolsa de Valores, crise total, aí abre espaço para esse tipo de política. Nós estamos, de novo, num momento de grande crise no mundo ocidental. Nós estamos num momento de grande crise. A crise é mundial, e é mundial do lado do Ocidente. Europa, Estados Unidos, América Latina, África, essas crises migratórias, as pessoas saem da África desesperadas, tentam cruzar o Mediterrâneo, morrem às vezes dentro de barcos, ou não dentro do barco, né? Afogadas, que o barco não consegue chegar até a Espanha, até a Itália, até outros países europeus. Então a crise é mundial. Sumiram os estadistas. Sobrou um. Hoje a gente viu, lá na ONU. E não é por nacionalismo barato, não. Mas o Lula é dos poucos estadistas que restaram fazendo um discurso de defesa do Estado, de defesa da democracia, não do Estado mínimo, mas da democracia, de usar, de fortalecer o Estado para políticas sociais. Onde é que foram parar os outros? Não tem. O mundo europeu é um deserto. A Alemanha tem um primeiro-ministro fraquíssimo. Na França, o Macron mal consegue ganhar a eleição, perdeu. Então sobrou o Lula, muita gente lembra do Papa Francisco também, mas vamos lembrar, hein? O Lula beirando os 80, Gabi. Os 80 anos de idade, o Papa Francisco já passou dos 80 e o Papa Francisco não é um Estado com força assim, e o Lula também, um país da América Latina, sem força militar. Aqui a delegação brasileira que foi lá, o Arthur Lira, o Amorim, a Janja, aplaudindo a participação do Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. Lula fez um discurso forte, falou da necessidade de mudar o Conselho de Segurança da ONU, porque a ONU reflete o mundo lá da Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, criaram as Nações Unidas. A estrutura da ONU reflete aquele momento, 80 anos atrás. Imagine, a África tinha domínio colonial ainda, muitos países nem existiam, eram colônias. Sim. A gente lembra das colônias portuguesas e outras, que ainda não eram países independentes. O colonialismo, a África não está representada como merece lá na ONU, lembrou o Lula. A América Latina também não. Então, o Lula falou da África, falou na necessidade, Gabi, de abrir mais espaço para as mulheres. Lembrou que jamais a ONU, em 80 anos, teve uma mulher como secretária-geral. Nunca. Os Estados Unidos, pela primeira vez, podem eleger uma mulher. O Brasil já elegeu. Mas a ONU nunca. Não tem um rosto feminino na frente da ONU. Nunca houve, né? O Lula falou disso. Falou da África, falou das mulheres e falou muito também da falta de capacidade de fazer as suas resoluções serem cumpridas. Citou o exemplo da Palestina, do massacre promovido por Israel na Palestina e que agora avança para o Líbano. Vamos ouvir esse trecho do Lula? A parte em que o Lula fala justamente dos palestinos e desta crise mundial. Vamos lá. Secretário-Geral Antônio Guterres e cada um dos chefes de Estado e de governo e delegados e delegadas aqui presentes. Dirijo-me em particular à delegação palestina que integra pela primeira vez essa sessão de abertura, mesmo saindo na condição de membro observador. E quero saudar a presença do presidente Mahmoud Abbas aqui presente.
Olha, o Lula foi muito aplaudido ao citar a Palestina, ao citar o Mahmoud Abbas. Sabe quem que não aplaudiu? A delegação israelense. Isso apesar, a gente não mostrou o trecho completo, o Lula em algum momento ali faz também a crítica, diz esta crise começou com um ataque terrorista contra a população civil em Israel. E depois disse, mas como contra-ataque é uma reação desproporcional, um massacre, uma punição coletiva que precisa acabar contra o povo palestino. Então, o Lula foi forte, foi afirmativo no seu discurso na ONU. Daqui a pouco vamos trazer outros trechos, né, Gabi? Temos mais 2 ou 3 trechos de Lula. Lula seria o último desses estadistas que vêm do século XX, avançam para o século XXI. Eu tenho esperança que vão surgir outros. Mas talvez no momento seja o único, né, Rodrigo? Com essa capacidade de falar essas coisas, né? De propor um horizonte, porque a gente fica só se defendendo, né, Chico? O Chico outro dia dizia, poxa, a nossa geração que sonhava tão alto, hoje, se for um empatezinho de 0-0, manter a democracia já tá bom, né? A beiradinha de democracia já está... Já estamos nos dando por satisfeitos. O Lula não, o Lula diz, nós temos que sonhar mais longe. Acho interessante que um homem de 80 anos quase está cumprindo esse papel, porque faltam líderes. O Brasil, tá bom, está entre as 10 maiores economias, mas cadê os outros? Né? Cadê os outros? Até teve um discurso muito forte também do presidente da Turquia, o Erdogan, mas daí não é vendendo, assim, esperança. É dizendo que o Netanyahu, olha o que disse o presidente da Turquia, logo depois do Lula, num discurso também lá na Assembleia da ONU, comparou o Netanyahu a Adolf Hitler e disse que a ONU, disse na ONU que o premier deve ser preso, que o Netanyahu deve ser preso, disse o Erdogan. Mas é um outro tipo de estadista, é um estadista dessa turma dos autocratas, né? A turma que beira ali o autoritarismo. O Lula é da democracia, né? É fruto da democracia, defensor da democracia e jogou o tempo todo dentro das regras da democracia. Então, é uma pergunta que a gente deixa aí. Onde estão os estadistas, né? Nesse momento no mundo? A gente pode observar, assim, podemos até tirar agora, por favor, a manchete do Erdogan aí, que esse momento reflete uma crise profunda do mundo ocidental. O pensador italiano Gramsci, Antonio Gramsci, tem uma frase muito boa. Ele escreveu lá naquela época dos anos 20, anos 30, e ele, vamos colocar a frase dele aqui, que é nesses momentos de crise em que o velho já morreu, mas o novo ainda não nasceu. E nesse momento saem das sombras os monstros. A frase do Gramsci é essa. Podemos colocar aqui, tem uma frase aqui que eu tinha separado aqui, ó. A crise consiste precisamente no fato de o velho estar morrendo e o novo ainda não poder nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. É uma tradução, tem outras também na linha de o novo ainda não nasceu, o velho já morreu e nesse momento surgem das sombras os fantasmas, os sintomas mórbidos. Sintomas mórbidos. O Netanyahu é um sintoma mórbido da crise do Ocidente. O Pablo Marçal incentivando sangue, violência numa democracia, numa disputa da maior cidade da América do Sul, é outro sintoma mórbido de um mundo ocidental em crise. Eu falo mundo ocidental porque é um momento de disputa, em que há os BRICS tentando oferecer uma alternativa, há a China crescendo demais, a China, os BRICS, o Brasil tem um pé no mundo ocidental em crise, mas tem um pé, é talvez o único país, hein? O único país que tem um pé de cada lado. Tem um pé firmemente do lado do mundo ocidental, nas Américas, toda a sua dependência em relação à Europa e Estados Unidos, mas principalmente de Lula e Dilma para cá, colocou um pé firmemente ao lado dos BRICS, ao lado da China. E hoje a gente viu, a China lançou um mega pacote de incentivo econômico para a economia crescer 5% pelo menos. Lá não tem Banco Central querendo frear a economia. Aqui, ó, China anuncia pacotes sem precedentes para estimular a economia, mas o mercado ainda tem cautela. O objetivo é crescer pelo menos 5%. Né? Então, a China está acelerando. Você vê, né? Passou uns 20 dias, você tinha diariamente em todas as mídias possíveis, a China está indo para o buraco, a economia está desacelerando, suspeita, desacelerando. Aí vê a China e quebra a cara de todo mundo hoje. É isso. E a China oferece, eu não digo que seja um modelo para a gente copiar, hein? Eu não caio nessa, não acho que o Brasil precisa seguir o modelo chinês, não é por aí. Mas a gente tem que olhar para a realidade. Na economia, a gente observa que há uma tentativa de transferir o polo ativo, o polo mais forte da economia,
tirar do Atlântico e ir para o Pacífico. Seria a primeira vez em mais de 500 anos. Desde as grandes descobertas dos europeus, lá em 1500, Portugal, Espanha, depois Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, o eixo foi sempre no Atlântico. Não é à toa que a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é o grande poder mundial. E aí é uma tentativa da China de, vamos levar o eixo econômico e político e militar para o Pacífico. Essa é a grande disputa. É uma disputa em que o mundo ocidental está em crise, é como se fosse, usando a frase do Gramsci, o velho já morreu, o projeto, né, desse mundo ocidental se espalhar pelo mundo morreu, mas o novo ainda não nasceu. E nesse momento, os fantasmas, os sintomas mórbidos surgem e ameaçam o mundo inteiro. Vamos ficar de olho. Não é só o Brasil, não é para a gente ficar com um complexo de vira-lata. Que horror! É um horror o que aconteceu no debate. E nós vamos daqui a pouco retomar as cenas, analisar, inclusive politicamente. Ficou, mais uma vez, o Marçal brigando com o Nunes, 2 candidatos do bolsonarismo. 2 bolsonaristas brigando, tirando sangue um do outro. E o Boulos, quieto. Quieto não, falando de proposta, mas sem se meter na briga. Eu tenho a impressão, Chico e Gabi, que o Boulos, mesmo sem agir, só pelo silêncio, por não se envolver nessa baixaria, ganhou muitos pontos. Porque toda aquela imagem que queriam vender, o Boulos é o radical dessa campanha. Ele é o radical. Radical? Não colou. Não carimbaram isso no Boulos. Porque quem deu cadeirada foi o Datena no Marçal, arruaceiro o Marçal. Depois, o assessor do Marçal, arruaceiro, tira sangue do assessor do Nunes. O Nunes falando baixaria no debate. E o Boulos apresentando proposta. Então, o Boulos, eu acho que vai avançando no fim desse primeiro turno com uma imagem de um líder moderado, com uma história forte de esquerda, mas que sabe fazer o jogo. Sabe ir lá para o debate, respeita as pessoas, respeita perguntas, respeita os adversários. Então, há uma diferença. Há uma esquerda democrática e uma extrema-direita perigosa. O Boulos ganha pontos, infelizmente, à custa de um horror, que a gente viu mais uma vez no estúdio Gabi. Né? E falando ainda do cenário eleitoral, do cenário político, a gente tem um momento importante aqui no ICL, no próximo domingo, o lançamento do novo livro. Claro, o lançamento só podia ser... Não, podia ser uma reedição, mas é o livro novo do Gessé. O Gessé Souza está lançando O Pobre de Direita. E no domingo, dia 29 agora, 8 horas da noite, uma aula com o próprio Gessé, ao lado do Edu Moreira, aqui no ICL, aula magna online e aberta, o lançamento do novo livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita. Descubra como as pessoas são manipuladas para defender ideais e candidatos que as prejudicam. Como é que se explica um fenômeno como o Marçal? O Gessé, grande observador, analista da cena política e da história política brasileira, traz esse livro que vai ter lançamento e debate ao lado do Eduardo Moreira nesse domingo. Gabi? É isso. Muito Lembrando bem. todo mundo, icln2.com.br para poder assistir a aula. Então, gente, fundamental essa discussão neste momento que a gente está falando sobre eleições municipais. Em breve teremos um Em Detalhes, acho que tem tudo a ver com o lançamento do livro do Gessé, porque Muito a gente bom. discute a questão de como a extrema-direita, qual é o discurso que a extrema-direita está usando e as ferramentas também para conseguir chegar no eleitorado das periferias, dos morros, qual a linguagem que eles estão usando. Então, acho que tem tudo a ver aí com o livro do Gessé. Em breve a gente fala sobre o que leva, isso. né, Gabi, essas pessoas a votarem contra elas mesmas. Isso. Porque vão votar em projetos que as eliminam do jogo, retiram benefícios sociais, tiram ela de qualquer possibilidade de ascensão, mas conseguem jogar ali um feitiço, uma ilusão de que vão ascender socialmente, e a gente sabe que isso é cascata de coach, como esse Pablo Marçal, e outras propostas, por exemplo, do prefeito de São Paulo, que fala uma coisa para um público, vai lá no nicho bolsonarista, fala que é contra a vacina na maior cidade do Brasil, que mais precisa de saúde, postos eficientes e etc. É isso, é o cachorro falando, bom era no tempo da carrocinha. Por aí vai. Exatamente, porque Saudades da carrocinha. eu apanhava e me prendiam, né? É. Exatamente. Esse é um belo conceito para discutir o Brasil, é muito pedagógico, né? Como eu vou votar contra mim mesmo. E é um eleitorado fundamental na decisão para quem vai para o segundo turno, para quem vai vencer no primeiro turno, tudo isso
É, assim, fundamental essa aula que o Gessé vai trazer aqui. Sensacional. Com base no lançamento do livro dele, a gente vai falar muito a respeito disso ainda. Mas, olha, uma aula, né? E o Gessé, gente, E o Gessé, ter a que oportunidade consegue- de ouvir o Gessé falar e dar uma aula é outra coisa. Gessé é mestre, professor, É isso. ele pega esse conceito que está quicando aí na área, se fala disso há algum tempo, mas ele coloca ali com a razão sociológica disso, a origem lá na escravidão, e vem e consegue explicar o país de hoje. É isso. É isso. Gente, vamos voltar a falar do discurso do Lula O na estadista ONU? na ONU. É isso, ele abriu a Assembleia Geral da ONU. O Rodrigo já trouxe aqui um trecho desse discurso que foi de 19 minutos, falou sobre diversos assuntos, a gente vai trazer aqui alguns trechos, que falou sobre as guerras, do Conselho de Segurança, como o Rodrigo já citou, desigualdades mundiais, fundamental um líder da América Latina, né? Colocando o Brasil também nessa posição de liderança da América Latina. O Lula, né, assume essa posição, recoloca o Brasil nessa posição depois de 4 anos praticamente como um pária internacional. Agora a gente tem um discurso como esse. É sempre, ainda, né, que a gente esteja passando por um momento de muita dificuldade por conta das queimadas e, enfim, precisando de ações muito urgentes em relação ao meio ambiente, você ter um discurso que se mostra preocupado com isso, Rodrigo, é fundamental. O Lula não fugiu desse tema da crise climática e a gente vai trazer justamente esse trecho para discutir aqui agora. Vamos lá, vamos assistir. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, seca e inundações na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de morte e de destruição. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Trazer mais um, Chico, antes da gente começar a comentar na questão da crise climática. Ele se colocou, né, como uma liderança do Sul Global também. Na economia, foi um outro tema que Lula veio muito forte, dizendo que o mundo está vivendo um plano Marshall às avessas, assim, com transferência de dinheiro de países ricos para países pobres, né, e tudo isso. A gente vai assistir um trecho para poder discutir a respeito disso. Vamos ver. Senhor presidente, as condições para acesso a recursos financeiros seguem proibitivas para a maioria dos países de renda baixa e média. O fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em saúde, educação, reduzir as desigualdades e enfrentar a mudança do clima. Países da África tomam empréstimo a taxas até 8 vezes maiores que a Alemanha e 4 vezes maior do que os Estados Unidos. É um plano Marshall às avessas, em que os mais pobres financiam os mais ricos. Sem maior participação dos países em desenvolvimento na direção do FMI e do Banco Mundial, não haverá mudança efetiva. Contrário, né? O Lula fala da transferência dos países mais pobres para os países mais ricos. E para quem não se lembra, o Plano Marshall foi um momento ali do pós-guerra, onde os Estados Unidos fizeram essa espécie de socorro econômico, vamos dizer assim, para a Europa que estava destruída nesse contexto. E aí não era para os países pobres, né? Os Estados Unidos transferiram para os países derrotados na Segunda Guerra Mundial, principalmente para a Alemanha, para a França, que também foi destruída na guerra. O paralelo é esse. O paralelo é esse, quer dizer, o Plano Marshall era Estados Unidos, que saíram grandes da guerra, injetaram dinheiro na Europa destruída e no Japão. E agora, o que o Lula está dizendo é que tem um Plano Marshall às avessas. Você captura dinheiro dos mais pobres e drena para os mais ricos. Os instrumentos, o FMI, a gente já sabe disso no Brasil há muito tempo, né, Chico? Desde a crise da dívida aqui dos anos 80, 90, que o Brasil era sufocado pelas políticas do FMI, como a Argentina também foi, como outros países também foram. Então, o que o Lula está cobrando é as
entidades, as organizações internacionais têm que ter mais participação dos países do sul global, senão vai continuar sendo essa a lógica. É drenar recurso para os que ganharam a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos na mesma lógica de quando terminou a Segunda Guerra Mundial, né? E os novos atores não entram em cena. A Índia, o Brasil, os grandes países africanos, cadê? Não apitam, né? Em momento algum. E o importante é o tom desse discurso, que é o discurso contra qualquer ideia vira-lata. Não, porque somos da América Latina ou somos da África, temos que chegar aqui com o rabo entre as pernas e falar como um vira-lata, um vira-lata talvez até caramelo. Não, não é assim. Tem que falar para o mundo, tem que falar tem que bater na questão da taxação dos bilionários, que ele bateu também de novo, sabe? Tem que ter esse discurso forte. Claro. E reivindicar o lugar de líder, um lugar grande, né? Um palco para o Brasil falar. Sabe o que foi curioso? A gente vai trazer mais um trecho, né, Gabi? Acho que é quando o Lula fala justamente da composição do Conselho de Segurança da ONU. Não, e aqui eu ia falar sobre isso, mas talvez seja melhor primeiro rodar o próximo trecho. Nós temos mais um? A gente tem esse trecho também, do Conselho de Segurança. Eu achei curioso que o Biden também falou sobre isso depois do Lula. É curioso, vamos ver. Vamos ver. Lula. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Vamos promover essa discussão de forma transparente. Vamos promover essa discussão de forma transparente, em consulta no G77, no G20, nos BRICS, na CELAC, no CARICOM e tantos outros espaços que existem para discutir. Essa é uma discussão já antiga que o Brasil compra a respeito do Conselho de Segurança da ONU, da necessidade, né, de países da América Latina, da África também. Ele fala num tom assim que eu acho que é muito importante, né, de falar, é uma herança colonial. Sim, ele usou a palavra certa num ambiente assim em que muitas vezes as palavras não são usadas. Desconforto, Rodrigo. Tá falando em colonial? Exato. Sim, os europeus praticaram o colonialismo até outro dia. Praticam ainda. Sim, né? sim. Esse é o peso de você falar num ambiente que você está à mesa com todos esses países, né? Algumas pessoas têm esse papel de ir lá e falar aquilo que não é dito, né, Chico? Às vezes nas famílias tem isso, né? Aquele que chega e fala, opa, temos que tratar desse assunto aqui. Aquele né? que toca o talher assim... Vou dizer o que ninguém fala. Deixa comigo. Aí acaba com aquele almoço, às vezes até de Natal, mas fala, fala umas verdades, né? Não, essa ideia, esse conceito de mostrar que se mantém, de certa forma, a ideia colonial é importantíssimo. Os países europeus hoje até fazem umas graças, vez por outra, devolvem o manto tupinambá, devolvem, como fizeram agora no Ceará, os fósseis que foram para os museus europeus. Fósseis que foram traficados para museus. Devolve um ou outro símbolo da cultura brasileira ou da América Latina, mas continua fazendo a mesma política como se estivesse diante do Brasil colônia. E não dá. Agora, gente, eu posso fazer, desculpa, claro, Rodrigo, não, só para fazer justiça ao nosso chat aqui também, porque as pessoas estão divididas entre pessoas elogiando o discurso estadista do presidente Lula e pessoas dizendo que há diferenças entre o discurso e a prática, que a prática precisa ser melhorada. Acho que principalmente essa questão do meio ambiente, né, que a Marina ficou muito tempo nas últimas semanas falando praticamente sozinha, depois veio essa reunião, não só com o governo federal, mas também com os demais poderes para tomar medidas emergenciais, principalmente falando a respeito da autoridade climática, que foi uma promessa de campanha do presidente Lula e que agora está sendo retomada. Ainda não temos o nome, mas está sendo colocado em prática. E acho que também, da questão de gênero, também não vou me furtar a falar a respeito disso, que, claro, muito importante falar de uma mulher na ONU, mas também faltam mulheres na composição dos ministérios do presidente Lula. Então, faltam mulheres. Agora, a única mulher eleita presidenta na história do Brasil é uma ex-ministra do Lula, a Dilma, Sim. que foi retirada por um golpe. Né? Enfim, eu não estou negando que há um déficit que a composição é desbalanceada. É desbalanceada na política brasileira, não é o Lula sozinho, é o Congresso brasileiro. Mas realmente, eu concordo, Gabi, poderia avançar um pouco mais e deveria avançar um pouco mais aqui internamente. Você me permite só fazer uma observação sobre o Biden, rapidinho? Porque vamos lá, na sequência, vamos chamar Guilherme. Guilherme Amado.
porque o Joe Biden, que é quase um, como é que ele chama lá? Pato manco, né? Ele chama assim lá nos Estados Unidos, porque ele é um presidente em exercício que não concorre à reeleição, está meio esquecido lá nos Estados Unidos, mas ele é o presidente em exercício e discursou também na ONU. E, para surpresa de algumas pessoas, também falou no discurso dele que é preciso reformar o Conselho de Segurança da ONU, de certa maneira ecoando esse discurso feito pelo presidente Lula. Então, os Estados Unidos reconhecendo que com a construção, com a estrutura atual, a ONU não é um local para desfazer crises. É um local em que as crises se consolidam e às vezes ficam... não saem, você não consegue mexer. Vira uma nota de repúdio. Uma eterna nota de repúdio, não tem capacidade de operar. Principalmente o Sul, o chamado Sul Global, não está representado e precisa estar representado na estrutura da ONU, reconheceu o próprio Biden no discurso dele, Gabi. Muito bem, vamos chamar Guilherme Amado para a nossa mesa aqui, porque ele também acompanhou o discurso de abertura do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Gui, bem-vindo, saudade de falar contigo. Olá, boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico. Boa noite. Para vocês na nossa audiência. A gente já chamou aqui alguns vídeos, Gui, sobre os destaques de Lula, as falas sobre guerras, também sobre o papel do Conselho de Segurança da ONU, meio ambiente, enfim. Queria saber, pela tua avaliação, foi um discurso relativamente longo, quase 20 minutos de discurso, o que te chamou mais atenção nas falas do presidente Lula? Gabi, muita coisa que saiu no discurso de hoje, que ele colocou no discurso de hoje, se você ver, já tinha no do ano passado, do ponto de vista temático. Não me lembro de ter no ano passado tributação de super ricos. Eu acho que esse é um tema novo, alinhado com o esforço que o Fernando Haddad vem fazendo e trazendo dados novos também de enriquecimento dos bilionários e de acúmulo de riqueza na mão de cada vez menos pessoas, que eu acho que é um dado novo e forte, que é uma coisa que eu acho que a política externa podia focar, porque tem um alinhamento entre uma necessidade interna e uma necessidade externa muito grande, que eu acho que era um tema interessante do Lula trabalhar em cada vez mais fórum. Tem a ver diretamente com o combate à fome também, uma coisa está muito ligada à outra, tem a ver, de certa maneira, com mudança climática também, e acho que é um tema que tende a ganhar, não só na voz do Lula, mas de outros líderes também, tende a ganhar espaço nos próximos anos. Muito bem. Chico, você quer comentar ainda a questão do presidente Lula? Eu posso... podemos avançar. Podemos avançar aqui, Rodrigo, também? Vamos lá. Porque a gente ainda não falou, claro, falou na abertura do Rodrigo, mas a gente ainda não discutiu aqui na mesa a questão do debate de São Paulo que aconteceu ontem no Flow Podcast, um formato completamente diferente de tudo que a gente viu até agora. E no final, a gente estava acompanhando ali, tiveram vários pontos interessantes, eu achei, ali no debate, a forma de levar, por exemplo, pessoas que estavam nas ruas, de uma espécie de povo fala, que a gente chama no jargão jornalístico, quando você vai ouvir as pessoas nas ruas para saber quais são as reivindicações, quais são as dúvidas, as perguntas, mas o que chamou a atenção e acabou tomando conta de tudo foi a pancadaria ali no final do debate. Começou uma provocação do Pablo Marçal, para quem estava assistindo. Ele, por 3 vezes, foi advertido, aliás, 2 ele foi advertido pelo Tramontina. Na terceira não teve conversa, porque ele já tinha sido, o Tramontina falou, olha, o senhor assinou aqui as regras, está ciente, ainda assim está descumprindo as regras do debate, então eu vou pedir que o senhor se retire. E ele acabou forçando o Pablo Marçal, uma expulsão durante essas considerações finais ali. E um assessor dele, enquanto isso, estava batendo boca com o marqueteiro do Ricardo Nunes, Sim. Que é o Duda Lima. E aí, o assessor do Marçal deu um soco. Que arrancou sangue. Foi... Cena de sangue num bar da Avenida São João. Era só no bar antigamente, agora é no debate. Bolero, parecia letra de bolero. E a gente tem o vídeo, justamente. Primeiro, vamos ver a expulsão do Marçal. Na sequência, a gente vê a agressão. Vamos lá, por partes. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está advertido, corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate, o tempo... O senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador, ok?
estava rolando. Nesse momento já tinha rolado o soco. Aí é depois do soco, Depois do soco. Então, enquanto o Tramontina, né, Chico, falou, só pode sair, nos bastidores rolou o soco que nós vamos mostrar daqui a pouco a cena. E aí Agora sim a gente tem o vídeo do soco que o assessor do Marçal deu no marqueteiro do Ricardo Nunes. Naruel, né, que é o agressor, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos assistir. Tá louco, cara? Tá louco, mano. Olha lá, viu o que o Marçal fez? Olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Aí o cara do Marçal batendo nas pessoas. Aí. Aí a gente viu o vídeo do soco, na sequência foi aquilo que você até falou, né, Rodrigo, pugilista. Eu falei, mas ele na hora saiu correndo, né? Deu soco, ele dá e vai se afastou na hora, ficou longe, aí começou a ser cercado pelas outras equipes, né, dos demais candidatos ali, para não deixarem ele embora. O que mais se ouvia ali era, não deixa ele embora, não deixa ele fugir, porque ele foi se retirando mesmo, deu soco e saiu. Esse é o Naruel Medina, né, o assessor do Marçal, que dá o soco no Duda Lima, que é esse que está na tela agora, que é o marqueteiro do atual prefeito, o Ricardo Nunes. A gente tem aí as imagens de como ele ficou depois da agressão. Dá para encher a tela ele levou 6 pontos depois, né, no rosto. 6 pontos, exatamente. Para corrigir a imagem. A baixaria, a porradaria. Porque foi um soco no supercílio, né? Tá sangrando. Sai mais sangue, né? Essa região aqui, um pouco acima do olho, né? E teve ida para a delegacia. Parecia, sabe o quê? Jogo de futebol de várzea, que termina o jogo na delegacia. Depois do jogo, briga e tal. E termina com um registro, boletim de ocorrência e tal. E é isso. Os argentinos usam aquela expressão toco e me voe, né? No futebol. Toca e sai, toca e sai. Ali é bato e me voe. Bato e corre. Bateu e correu. Bato e me voe. Foi o que fez o Naruel, que é Medina, né? Naruel Medina. O Guilherme Amado escreveu sobre isso também, lembrou o Telecat, né? A sua manchete ali, né, Guilherme Amado? Telecat, para quem não lembra, era aquelas lutas livres que eram transmitidas, mas ali era um espetáculo tudo meio combinado. Teatral, tinha o Ted Boy Mario. Mas que não deixa de ser. Mas que não deixa de ser um pouco teatral, né? Esse negócio esses vários episódios que a gente tem visto, muda um pouco qual é a campanha, mas o que eu mais quis enfatizar nessa análise é que é uma conquista da direita, nos seus vários aspectos, né? Eu não sei exatamente se dá para a gente chamar o José Luiz da Atena de extrema-direita ou não, se você considerar o respeito dele ao devido processo legal nos programas de TV dele, eu diria que ele é de extrema-direita. Ele está se apresentando por um partido que, até onde se sabe, não é de extrema-direita, sempre um partido centro-direita. Mas, enfim, ele está no espectro da direita. O Pablo Marçal, não tem a menor dúvida, é um extremista. O Ricardo Nunes, nesse caso aí, ele foi o marqueteiro dele foi o agredido, mas ele é patrocinado por uma pessoa, pelo menos oficialmente, né, o fiador da candidatura dele, pelo menos oficialmente, está no mesmo espectro. E parabéns, eles conseguiram, eles transformaram a maior eleição do país, a que deveria ter o melhor nível, né, não só de civilidade, mas de qualidade de propostas, de debate, de consistência do que se é discutido ali, numa coisa que a gente pode chamar de telequete, pode chamar de partida de futebol de várzea, como você falou, né, Rodrigo? E tudo, gente, agora a péssima notícia, tudo leva a crer que a coisa vai piorar, porque de 2018 para cá, a tampa do esgoto foi aberta de tal maneira que, e agora o Marçal mostrou um caminho, que você vai ver a cada eleição, anota o que eu estou falando, 2026, você vai ter um monte de governo de Estado sendo disputado por Marçais. Vai ter filhotes do Marçal, ou filhotes do Bolsonaro, como a gente quiser chamar, em vários governos do Estado, porque virou um método. Tem ali um playbook. Então você segue esse playbook, e aí o triste aqui não vai ser só o Marçal proliferando, que a gente vai ver. A gente vai ver cadeirada, a gente vai ver ou como eu termino a análise falando isso, ou coisa pior. Tomara que não, e fique só nisso, mas é possível que a gente tenha coisa pior. Impressionante. Essa escalada não tem como segurar mais, né? Fica difícil.
É tanto que tivemos na campanha a cadeirada e veio coisa pior, né? Não sei como é que vocês avaliam no comparativo, mas é coisa pro sangue, né? Da cadeirada pro sangue. E ainda teve aquele discurso do Marçal dizendo que não, eu queria trazer, era o pior, para expor o pior dos outros, a partir de agora é alto nível. De mim, né? A pior versão de mim já foi. Agora é a parte boa. A parte boa é com sangue, aí como a gente vê. É inacreditável. É a captura, né? Eles sequestram o debate, você não consegue... Ontem até, eu não sei se o Guilherme acompanhou todo o debate, eu acompanhei trechos. Num dos momentos estava com 1 milhão de pessoas assistindo. É uma audiência alto, forte, né? para a internet. Significa algo como 3, 4 pontos na TV aberta. É o que dá um debate da Bandeirantes, o primeiro debate, geralmente, no primeiro turno. Então, um debate forte, uma audiência forte. Estava até rolando debate, porque eles não perguntavam entre eles. Eram jornalistas ou especialistas convidados para fazer a pergunta. Então, uma pessoa perguntou sobre acessibilidade, o outro perguntou, enfim, temas variados. Até que estava rolando, né? Temas da cidade. Mas daí foi capturado. E o que fica, né? Para o pós-debate, é a cena do pugilato. Até a Tabata Amaral reclamou muito disso. Pois é, tiraram a Tabata do sério. Rodrigo, porque assim, tinha toda uma programação. Depois do debate, os candidatos iam passar por uma fileira ali de entrevistadores e a Tabata foi depois, né, dessa entrevista pós-debate. E aí ela estava assim, ela soltou palavrão, porque não é muito comum, assim, como o perfil da Tabata Amaral, né? Mas ela falou, PQP ali. Tô ali justo. Trazendo propostas para São Paulo. Então, vamos dar uma olhada no que disse a Tabata melhor. Isso, né? Falar para ela mesma, vamos ver. E sabe qual é a merda maior? Porque eu tava lá, feito uma filha da puta, falando das minhas propostas, fazendo um debate sério, e eu tenho certeza que no dia de amanhã só vão falar do soco. Não vão comparar as propostas. Eu tenho uma teoria, quase que teoria da conspiração, de que colocaram Pablo Marçal para que a gente não visse as merdas que estão acontecendo em São Paulo. É isso, gente. Pior é que ela tem toda a razão, ela tem razão, né? Pior que o Marçal encobriu todos os podres do Ricardo Nunes durante a campanha inteira. Com esses espetáculos e com o próprio ataque do Marçal ao Ricardo Nunes, encobriu qualquer possibilidade de se ter exposto na campanha as denúncias de fato contra o Ricardo Nunes, que não são poucas. Teríamos um belo festival pela frente para ter conhecimento. Não tivemos. O próprio Marçal, de alguma maneira, traz essa temática. Ele estava atacando o Nunes. Naquele momento em que o Tramontina, o apresentador, tira o Marçal do debate, o Marçal estava atacando... atacar, né, Rodrigo? Lembra que a gente falou sobre isso? Voltou. Que no debate anterior ele deu ali, fez um elogio ao Ricardo Nunes, tentou uma aproximação, o Ricardo Nunes não aceitou. E aí ele voltou a atacar nesse debate. Voltou a atacar e falou, você vai ser preso pela... Ele falou assim, é meu programa, faz parte da minha promessa de campanha, prender você. Imagina um prefeito não prende. O prefeito, o que tem a ver com Polícia Federal com mandar prender alguém? Aí ele fala o Bananinha, ele fala o... Máfia das creches. Máfia das creches, mas ele não explica. É um debate que se explicassem essas denúncias. Sim. Como o Boulos tentou no começo, já praticamente desistiu, porque não conseguiu, em momento algum, porque tem esses tumultos. O que ele tem conseguido é passar as propostas. O Boulos e a Tabata têm conseguido, nos intervalos das baixarias, relatar ali para o eleitor, que vai escolher um deles, propostas de governo, saúde, educação. O Boulos mais para a saúde, a Tabata mais para a educação, tem conseguido dar um recado ou outro no intervalo, mas você vai ver a repercussão, não tem uma linha sobre a proposta do Boulos hoje em jornal algum. Não tem uma linha sobre a proposta da Tabata em jornal algum, em portal algum, em nenhum veículo. Que foram praticamente os únicos, né, Gui, que levaram, de fato, que falaram sobre propostas no debate. Porque, apesar de não ter tido ali a baixaria que aconteceu no final, você perguntava A e a Marina Helena respondia B ou C. Mesma coisa, Ricardo Nunes, Marçal, então, nem se fala. Então, tinha proposta. Houve um momento terrível no debate, eu não sei se o Guilherme acompanhou, quando um especialista em saúde pública lembrou a pandemia e falou, olha, nós tínhamos um negacionista à frente do Brasil durante a pandemia, que negava as vacinas. Era um professor da FGV. Ele falou, eu queria saber se um de vocês for eleito prefeito e a gente tiver uma pandemia, como é que vocês vão se portar como chefes, né, de uma cidade tão importante? Né? Bela pergunta. Só que daí, na hora do sorteio, um azar danado. Quem é que foi sorteado? Pablo Marçal e Marina Helena.
não falaram sobre pandemia. Falaram, mas o Lula, mas a dengue... Patrimônio cultural, a mesma coisa. Nenhum respondeu, né, Gui? Eu acho que o Flow evoluiu nas regras, né, na coisa pelo menos do apelido, né? Tanto que foi o que causou a expulsão do Marçal. Mas eu acho que não responder ao tema da pergunta proposta deveria ser uma regra também para expulsão. Porque senão fica um debate disfuncional. Disfuncional. E por mais estúpida que seja a pergunta, a pessoa tem que ser obrigada a responder. Então, por exemplo, se for uma pergunta que vai virar para um candidato e falar assim, o senhor é um ET? A pessoa tem que ter dito, não sou um ET. E pronto, e aí, não respondido isso, se ela quiser usar os outros 2 minutos que ela tiver para falar outra coisa, beleza. Agora, não responder a pergunta completamente como eles fizeram é assintoso. Para mim é um desrespeito com a função do debate igual, da mesma maneira. Vamos trazer registros também sobre a pesquisa Quest para a Prefeitura de São Paulo? Saiu hoje, né? Saiu hoje, não reflete o debate de ontem, importante dizer para quem está nos acompanhando. A gente tem o cenário de primeiro turno entre os principais candidatos. Então, intenção de voto, primeiro lugar tem o Ricardo Nunes com 25%, mas está um empate tecnicamente. Guilherme Boulos, 23%, Pablo Marçal, 20%. Aí, na sequência, a gente tem a Tabata, 8%, o Datena, 6% e a Marina Helena, 2%. Que mostra como o Datena desidratou, né? Nem chegou a subir e já caiu também. Mas acho que é importante, rapidinho, colocar os números ali. É triplo empate mesmo, porque são 3 pontos percentuais a margem de erro. Então, na margem de erro, estão os 3 empatados. Nunes, Boulos e Pablo Marçal. Tem só um detalhe, a gente já vai mostrar o cenário do segundo turno. Na espontânea também tem tríplice empate, com o Boulos ligeiramente à frente. A gente não tem o quadro, mas os números são 16, 14 e 14. Espontânea é importante. E, quando se pergunta, o seu voto está consolidado, você tem já a convicção? O eleitor do Boulos e do Marçal tem um voto muito mais consolidado. 71% dos eleitores. O Marçal não mexeu, né, ali. Ele está meio que no teto, realmente. Não derreteu. Não derreteu, também não subiu. Mas não derreteu. A tese e ao esperado, todos os comentários de qualquer discussão política era que vai derreter, vai perder, vai virar russomano. Não virou. Está no jogo. Está no jogo, vai levar até o final. É isso. Vamos trazer segundo turno também. Tem uma razão. Diga, Gui, vai lá. Não, só para um breve comentário sobre essa coisa de estar consolidado, tem uma razão, né, segundo os cientistas políticos, é que quanto mais racionalizado é o voto, mais consolidado ele é. Né? Então, no caso do Marçal, por incrível que pareça, a gente pensa, mas é racionalizado o voto do Marçal? Dentro da visão do mundo dessas pessoas, ele quer um candidato como aquele. Então está racionalizado dentro dos critérios daquela pessoa. Né? Ele olha para o Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes é que dá incerteza para ele. Porque o Ricardo Nunes, o que o Ricardo Nunes é? Ele é um extremista ou ele é um meio que um tucano ali? Não dá muita segurança. Exatamente. Né? E o Marçal não. O Marçal dá certeza de que é um antissistema, extremista e tal. Né? E no caso do Boulos, a análise é semelhante. Né? É um candidato que já é o único deles todos ali que é candidato pela segunda vez, já é candidato já há muito tempo, tem um voto da esquerda vindo com ele também já muito criticizado, né, para tomar essa decisão. A posição mais frágil é do Nunes. E numa perspectiva de empate, né, gente, faz com que cada lance possa mudar tudo. Porque é muito perto uma coisa da outra. Então, se muita gente fala assim, o Nunes está eleito no segundo turno com o Boulos. Se ele não for para o segundo turno, o Boulos está eleito. Se for o Boulos e Marçal, muito provavelmente vai o Boulos, né? Então, aqui, diga. Não, eu ia só falar isso. Imagine o que vai ser o debate da Globo na sexta-feira, quinta ou sexta, né? Às vésperas da eleição. O Marçal pode tentar decidir a eleição ali, ou se arruinar, né? Mas, assim, vai ser um debate eu acho decisivo. que não se arruina, assim... Eu também acho que não vai se arruinar. Eu não sou profeta, mas é um voto que mantém, está mantido, não derreteu. É isso. Querem isso, como o Amado falou, é o que o eleitor está aprovando esse. O eleitor dele está firme nessa convicção, inclusive parte do eleitorado bolsonarista, acha que ele é o verdadeiro candidato do Bolsonaro. Até porque o Ricardo Nunes, no ambiente ele diz que aprovava a vacina, no outro ambiente ele fala que não teria adotado a vacina,
Que candidato é esse? Não tem consistência nenhuma. Dois registros aqui que eu quero fazer, porque me perguntaram aqui no chat a respeito de rejeição. O Datena está na frente nessa pesquisa de hoje da Quest, disparado, 68%, Marçal e Boulos 50% e o Nunes 39%. Então está aqui feito o registro. A rejeição do Marçal foi a que mais oscilou para cima, então, tá? Respondendo aqui a pergunta no chat. Boa. E passando rapidinho pelo segundo turno, cenários para a Prefeitura de São Paulo, entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, quem ganha é o Ricardo Nunes, 49-32. Ricardo Nunes e Marçal, Ricardo Nunes também sai na frente, 52-25. E Pablo Marçal e Guilherme Boulos, o Boulos sai na frente, 41-36. Então tá feito aqui os principais cenários aí. Boa. Vamos falar do caso do Gustavo Lima, ou deveria dizer Nivaldo? Seu Nivaldo, o Chico escreveu um artigo hoje, né? Seu Nivaldo... Reviravolta nesse caso aí. O meu artigo é Seu Nivaldo entrega o jogo de Gustavo Lima. Porque enquanto o Gustavo Lima fica no palco influenciando, os negócios do seu Nivaldo são, pelo amor de Deus, né? O Edson Arantes e o Pelé. Só que nesse caso, desculpa. Os negócios são para lá de suspeito, né? É um avião que sai daqui, dele, depois vira da Bet de Campina Grande, depois vira da Bet do Recife, aí vai de Bet, depois Esporte da Sorte, pelo amor de Deus. Só que olha, hoje... eu não sou contador não, mas eu faria melhor aquela contabilidade dele. É uma sujeira miserável, pelo amor de Deus. Só que hoje o que aconteceu foi que revogaram, né, a prisão preventiva Essa contra é a notícia Gustavo do dia. Lima. É a justiça do dia, foi uma decisão da Justiça. Então, essa decisão foi tomada pelo desembargador Eduardo Guilherme Maranhão, da 4ª Câmara Criminal do Recife, 24 horas depois que justamente saiu esse mandado de prisão da juíza Andréa Calado. E ontem, de madrugada, o Gustavo Lima foi para Miami. Ele saiu num voo privado aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, algumas horas antes da prisão dele ser decretada. Então, foi mais ou menos nesse contexto que isso aconteceu. Vou trazer aqui uma declaração, né? Ou melhor... É um trecho da decisão. Exatamente. Obrigada, da decisão Rodrigo. do desembargador. Do desembargador dessa revogação de prisão. Vamos trazer aqui, então, a fala do Guilherme Maranhão, o desembargador, abre aspas, as justificativas utilizadas para a decretação da prisão preventiva e para a imposição das demais medidas cautelares constituem meras ilações impróprias e considerações genéricas, fecha aspas. Também agora há pouco saiu a nota de defesa do Gustavo Lima, né? Soltou uma nota, olha só, eu vou trazer aqui também. Deixa eu pegar aqui um trechinho. A defesa do cantor Gustavo Lima recebe com muita tranquilidade o sentimento de justiça a decisão proferida na tarde de hoje pelo desembargador, que concedeu o habeas corpus. A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando, inclusive, a manifestação do Ministério Público do caso. Então, aqui um trecho, a nota completa está nas redes sociais do Gustavo Lima. No final tem até uma espécie de ameaça, eu não sei se é a juíza. Olha só o final da nota. Gustavo Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs. Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo dano causado à sua imagem. Olha só. Rapaz, fica quieto, que já está no lucro danado, já pode voltar para o Brasil. O rolo é gigantesco, cara. Devia ficar quietinho, O rolo é gigantesco. A papelada da Polícia Civil de Pernambuco o que aparece dinheiro na conta de outra empresa, não é a Baladas Eventos, assim, entra 4 milhões, depois 5 milhões, depois 6 milhões... Estão no lucro, volta para o Brasil e fica caladinho. É isso. Ô Gui, você também apurou e trouxe na sua coluna a história de como o Gustavo Lima omitiu uma sociedade na Vaidbet, né? Exatamente, 25% é que ele apareceu como garoto propaganda da Vaidbet, só que ele não dizia que ele era o dono de um quarto da empresa, né? Que faz toda a diferença, né? Você só ser o garoto propaganda e você ser dono de um quarto da empresa. E isso é citado nos autos, inclusive, sobre ele.
É isso, então. Vai dizer que não tem... O cara é sócio e não declara que era sócio. Gente... É isso, ele era... Ontem a Heloísa também já tinha apontado para esse detalhe, né? O cara não é só um garoto propaganda, né? Tem 25%. Não, como ficou comprovado também que a Deolane não era só... Garota propaganda. Eu até apostei muito no começo que ela fosse só influenciadora. Eu fui muito por aí. Mesmo lendo ali os documentos iniciais da polícia, depois você vai ver que ela também vira dona de umas pequenas bets. É cheio de... parece aquele filme Gremlins. É uma bet gerando outra bet. Cada um deles tem umas 10. Os monstrinhos vão se proliferando. Eu não sei se o dono é realmente a Deolane ou se ela é testa de ferro. Isso cabe à polícia... e ao Ministério Público terminar as investigações. Mas que o rolo é gigante, Muito bem. Bom, a gente teve também esses dois aí, os donos da Vai de Bet e também da outra Bet, né, que estiveram no iate lá do Gustavo Lima também. Que eram foragidos até hoje. Agora eles estão também com a habeas corpus. Pode voltar da Grécia, volta todo mundo. Com tranquilidade. E segue o Cassino Brasil. É isso aí. Gui, obrigada por hoje. Um beijo para você. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. Bom programa para vocês. Valeu. Boa noite, querido. A gente continua por aqui. Tinha aquela coluna, acho que na revista Isto É, o Bar Brasil, né? Que era do Chico ou do Paulo? Do Chico ou do Paulo Caruso. E aí a gente vai ter que instituir o Cassino Brasil. Era uma coluna em forma de, enfim, de desenho, né? Que ocupava a última página da Isto É. Cassino Brasil, um bom nome aqui para... porque o futebol é só uma desculpa. Você entra lá, tá toda a jogatina e a roleta girando 24 horas. Roda a roleta. A gente vai também falar sobre esse assunto com o Leandro Demore, que já está entre nós. Boa, garoto! Boa noite, querido. Boa noite, meus amados. Boa noite. Boa noite. Bora lá, então, falar sobre essa revogação do Gustavo Lima. Depois a gente pode falar, o Chico até já tangenciou esse assunto, né, a respeito da Deolane Bezerra, que também saiu da prisão. Então, agora está basicamente tudo revogado. Ela estava numa vida boa, porque ela conseguiu lá um esquema que as refeições, o Jornal de Pernambuco deram, as refeições chegavam lá meio mocosada, escondida, ela estava comendo em bons restaurantes, mesmo lá no mesmo presídio das canibais. E saiu dando tchauzinho e beijinho, jogando beijinho para a torcida. Tava ali, né, vou trazer aqui, vai. Aí o Demore já comenta tudo de uma vez. Solta a Deolane. Então, vai. Ela já... solta. Literalmente, né, gente? Que ela conseguiu habeas corpus, a Deolane. Deolane Bezerra foi solta em Pernambuco, então. Ela estava presa desde o começo de setembro, nessa investigação depois da Operação Operation, né? Operation? O nome? Não, Integration. Operação Operation, daí também já é demais, né? Muito bom. Nota 10 aqui pra mim. Da Integration, muito bem, sobre o uso das bets para lavagem de dinheiro. E ela faz propaganda para outra empresa investigada. Não é a Vai de Bet, é a Esportes da Sorte. A Vai de Bet é do Gustavo Lima, Esportes da Sorte é aqui. É a do Darwin Filho, né? É isso. A família dos evolucionistas. O Chico que sabe tudo de bets, passei todas as informações corretamente. É isso, né, Chico? Muito bem. Querido. Chega aí, Demore, então, para comentar com a gente. Não, eu só queria chamar a atenção, né? Primeiro, como o Chico está muito inteirado disso, mas o Chico deve ter pego isso também, né? O Gustavo Lima, nessa nota que ele soltou aí no Instagram dele, depois do habeas corpus, ele já começa a nota mentindo, né? Porque ele reitera que ele é só garoto propaganda. O Chico acabou de falar aqui, a apuração do Guilherme Amado ontem, mostrando que ele é sócio da empresa, ele não é só garoto propaganda. Então, a nota já é mentirosa e ele ignora o motivo. Aliás, eu gostaria muito de ler na íntegra a decisão do desembargador, eu não consegui porque ela saiu agora no finalzinho do dia, né? Estava me preparando para o programa aqui. Porque, Chico, a argumentação da primeira juíza, e ela pode estar certa, pode estar errada, todos os juízes têm a sua parcela de acerto e erro, isso é normal. Agora, na minha opinião, ela era muito sólida, porque ela argumentou que o Gustavo Lima, quando ele sai lá da Grécia no seu avião, ele dá carona para esses dois caras que estavam foragidos, e os caras desaparecem no abastecimento do avião no meio do Oceano Atlântico. Essa é a argumentação da prisão. O Gustavo Lima estava ajudando a homiziar dois fugitivos, né? Então ele estava sendo intimado para ir lá, para cumprir uma provisorinha por um tempo ali. Para que serve a prisão, né? Uma preventiva ali? Você faz para quê? Para os caras pararem de delinquir.
Você parar os delinquentes de delinquir. Então, se você tem alguém com um esquema montado, esse esquema está funcionando, você traz os caras no seu avião para o Brasil, no meio do Oceano Atlântico eles desaparecem no seu avião. Ora, você está ajudando esse grupo criminoso a continuar no seu ato de delinquência. É super sólido o argumento da doutora primeira juíza, né, Chico? Então, é curioso que em 24 horas apareça um desembargador. Aliás, eu falei hoje de manhã, né, no Desperta. Eu falei, olha, no máximo, Chico, se ele fosse macho mesmo, né, Gustavo Lima? Macho de Goiás, ia voltar a pegar uma cana, né? Agora, Chico, é óbvio que ele ia ficar lá em Miami pelo tempo que fosse necessário até conseguir o habeas corpus e até que foi rápido, né, meu camarada? Ah, sim, teve o que apareceu ali uns 30 advogados hoje de manhã já, e sabiam, né, que, claro, o desembargador nenhum consegue resistir a um habeas corpus nesse nível. Quase nenhum. Tem os raros, bravos, que ainda conseguem, mas são raros. A gente sabe que o que iria acontecer isso mesmo. E a juíza, ela não entra na patifaria de quem é sócio de quem, da Lamborghini que vai dar conta de um para outro, do avião Cessna que vai dar baladas, eventos do Gustavo Lima, passa para o Nivaldo, que é ele mesmo, depois passa para outra empresa do mesmo grupo. Ela nem entra nessa ciranda aí que lembra muito as boas lavanderias do ramo. Ela nem entra nisso. Ela só se achou desrespeitada como juíza. Cara que é astro pop está escondendo o criminoso, está escondendo o foragido da justiça. Agora, o motivo da prisão era só esse. Era esse. Não, Exato. Fala. Só para imaginar, Rodrigo, só para imaginar, colocar uma cena aqui para todo mundo que está nos assistindo. Vamos imaginar assim 3 pessoas de poder aquisitivo baixo que estão, por exemplo, numa festa no Paraguai, tá? Festa no Paraguai. Aí tem uma decretação de prisão de 2 delas, por tráfico de drogas, por exemplo. Aí as pessoas decidem pegar carona com o Nivaldo Souza, né? Que é envolvido com o grupo, mas não tem prisão decretada. Aí o Nivaldo Souza, no meio do caminho, deixa os caras na Argentina e volta para o Brasil sem os caras. Se esse cara pobre, Nivaldo Souza, chega no Brasil, você acha que o juiz, o Rodrigo, lá de Corumbá, ia fazer o quê, esse cara? Tava no Chilindró até agora, meu. Cana braba. Falando em figurões, né, que a gente está falando aqui, gente de poder aquisitivo baixo, né, tem outros 2 figurões nessa história, que são o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, e o ministro, o Cássio com K, né, o Cássio Nunes Marques. Os 2 estavam na festa do Gustavo Lima, lá na Grécia, né, no iate, nessa humilde festa de aniversário do Gustavo Lima, quando foi deflagrada a operação. Essas imagens são excelentes por muitos motivos. Não, né? elas são um símbolo da pelo elite rosto, brasileira. Por tudo. Mas essa operação que foi deflagrada para investigar a lavagem de dinheiro no uso das bets aconteceu justamente no momento nessa festa de aniversário. E aí o Caiado se pronunciou. Ele falou para a coluna da Bela Megali, do Globo, a respeito disso. Ele disse que quando soube que os donos da Vai de Bet, o José André Rocha Neto, e a esposa, a Ayla Rocha, eram alvos de mandado de prisão, pediu para que eles deixassem o iate. Olha o que ele disse para a Bela Megali. Caiado. Vamos abrir aspas, Você pode ser bom no mundo dos bois, etc., mas o senhor não é bom de mentir, não. Não, tá ruim. Vamos ver o que ele disse. Vamos abrir aspas do Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Eu disse a ele, José André Neto, que a informação que recebi do meu secretário foi a de que havia sido decretada a prisão dele e de sua esposa. Daí falei, como tal, vocês não têm ambiente para ficar aqui. Imediatamente, ele e a esposa desceram e nós seguimos a viagem por mais 4 dias. Que poder do Ronaldo Caiado, hein? Que acredita virou e falou, vocês não têm ambiente para ficar lá aqui. tudo junto, gente. Tem as imagens. O senhor governador... o senhor no tempo da UDR, da velha UDR, era mais inteligente na hora de trapacear. Agora o senhor está falhando na narrativa. É a única festa onde um convidado manda outros convidados embora. Nunca tinha visto isso. O cara era o dono da festa, praticamente. O principal... O dono da festa é o Gustavo Lima. Nesse caso, um convidado, que é o Caiado, mandou outro convidado embora. Exatamente. O Gustavo Lima e o sócio do Gustavo Lima.
Ele manda o sócio do Gustavo Lima embora. Isso. O cara que tá meando a conta lá. O cara que está dividindo a conta do vinho lá, que era 80 mil e etc. Exato. Não, o cara vai falar para ele, não, pera lá, ô doutor, vai embora você aqui, quem tá pagando iate aqui sou eu, rapaz, vai pra lá. Quem paga a conta você tem preferência. Convidado aqui. Sim. Gabi. Inacreditável, gente. Saíram... É espetacular. Diga. Não, Gabi, eu só queria ficar imaginando como estariam, né, as pessoas aí da ditadura da toga, do impeachment, se fosse o Alexandre de Moraes nessa festa. Nossa, meu seria Deus do céu. Todo mundo... Não, assim, tá todo mundo calado, como se nada tivesse acontecido. Imagina o Xandão. O Xandão não pode... Olha aqui, Gabi, pelas matérias que nós lemos na Folha, as matérias lá do Glenn Greenwald, o Xandão não pode pedir pro assistente dele no tribunal saber se o pedreiro que entra na casa onde ele mora tem antecedente criminal. Sim. Isso já é um problema, né? O cara mais ameaçado do Brasil, onde mora a esposa, a filha, não pode ter informação sobre quem entra lá dentro. Então, se botar lá dentro qualquer pessoa, é problema seu. Mas o Nunes Marques pode ir. Ô, Rodrigo, eu já morei em Roma, né? Morei em Roma, morei em Veneza, né? Já morei na Itália. Eu tenho vários roteiros, aliás. O pessoal aqui que está nos assistindo, um dia que quiserem viajar para a Itália, tem roteiros a pé por Roma, viu, Rodrigo? É demônio Você pode fazer a pé. Tem turismo, tem roteiro. É tudo no Google Maps. Tudo organizado, roteiros de 4 horas, onde é que você senta para tomar Ele faz a propaganda dele. É isso. Não, mas é de graça. Eu mando para as pessoas de graça. Eu posso até postar no meu... Viu, Dr. Nunes Marques? Eu vou postar no meu Instagram, viu? Agora, assim, pulinho em Mykonos, eu nunca consegui botar no roteiro, Rodrigo, porque é meio longe. O Nunes Marques estava em Roma, né? Deu uma esticadinha. Foi dar um pulinho. Mykonos, né? Imagina, Demora, ele tinha compromisso por lá. Você tá sendo maldoso. Não. É isso. Tá sendo maldoso. Pois é. Quero trazer outra informação aqui, já que a gente está falando de bet, gente. Olha só, o Banco Central divulgou nessa segunda-feira, né, ontem, então, portanto, uma análise sobre o mercado das bets, e esse documento está traçando um perfil dos apostadores e destacando que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram, prestem atenção, 3 bilhões, com B de bola, de reais para as casas de apostas virtuais só no mês de agosto, gente. Isso representa 21% do total dos mais de 14 bilhões que foram desembolsados pelo governo federal em benefícios do Bolsa Família no mês passado. Ou seja, de cada R$5 pagos, R$1 foi gasto em bets. Olha só que informação, assim, assustadora. Assustadora essa. Desastre, né? É um desastre completo para o país. Mostrando que não vale a pena pegar essa migalha aí para o Ministério da Fazenda, recolher esse impostinho de nada. Não vale a pena o sacrifício que vai representar para o país. É um desastre sem tamanho, né? Não, Chico, tem uma série de controles também, né, no Bolsa Família, né? Só as mulheres são as prioritárias para receber e tal. Se o Banco Central consegue identificar que o dinheiro que cai na conta, porque eles identificam pela movimentação bancária, né? Sim. Claro, você tem ali, cai na conta e aí você faz as compras e isso sai para o supermercado, para a farmácia, sei lá o quê. Então, eles identificam que isso aí saiu para CNPJs que são ligados a bets. Nós temos hoje já uma epidemia no Brasil de bets regionais muito pequenas, porque essa semana eu estava falando com uma pessoa sobre uma tragédia que aconteceu na casa na minha cidade natal. Uma pessoa acabou se suicidando por conta de dívida de bets. O marido não sabia que ela jogava, inclusive. Mais uma dessas tragédias, eu não vou nem detalhar aqui, mas não é a primeira, infelizmente não será a última, né? E aí era uma bet regional. E aí eu descobri, Chico, que você monta uma bet. Hoje é um produto de prateleira, com 10, 15 mil reais, você contrata e tá prontinho, vem aplicativo, tudo, você só bota a rodar ali e faz as pessoas apertarem o cartão. Agora, só quero dizer uma coisa aqui, se o Banco Central sabe que isso está sendo feito, eu não sei se é através da Caixa Econômica ou das contas mesmo, você tem que criar uma blocklist de CNPJs que você não pode mais transferir dinheiro do Bolsa Família para essas empresas. É um negócio impressionante. Perfeito, não. Essa é uma bela medida. Na regularização agora, aprovada no Congresso, tem uma série de medidas ali que algumas, sei lá, não pode usar cartão de crédito. Pô, essa seria uma bela medida.
sabe, um CPF de Bolsa Família ou do estudante lá do pé de meia, que também está gastando sua grana com o cassino das bets, que não é futebol. Isso. Repito, Galvão Bueno, isso não é futebol. Se liga, acorda. Então, de bloquear esse CPF, cara. É isso. Não é? Isso. Que a pessoa não pudesse abrir uma conta para jogar na Bet. Tem que ser duro nisso. Demore, eu sei que você só tem mais alguns minutinhos aqui com a gente, então queria ouvir você falar sobre a treta do debate, né, que foi no Flow ontem, do assessor do Marçal, Nahuel Medina, que disse que foi provocado, e o Duda Lima, o marqueteiro do Ricardo Nunes, foi o que levou o soco, né? Só que o assessor do Pablo Marçal, que é o Nahuel, ele disse que o Duda tentou arrancar o celular da mão dele. Tem até um vídeo, né? Tem um Duda vídeo. fazendo uma careta, fazendo uma menção de arrancar o celular. Vamos ver esse vídeo? Vamos. Cadê o vídeo, gente? A gente aqui está sem o vídeo, mas, bom, vamos trazer esse contexto, Rodrigo? Vamos. Ele está justamente... Aí, achou? agora Vai, pronto, toca o vídeo. O vídeo é curtinho, Demore. Esse que aparece dando essa risada, que parece a risada do... Como é que chama? Do personagem lá do Batman? Do Mutley. O Mutley ou o Coringa, é um dos dois. Esse é o marqueteiro que depois saiu com o supercílio sangrando, tomou 6 pontos, né? Como é que ele chama? Duda Lima. Duda Lima. Só que aí a gente tem o perfil do agressor também, né? O perfil do agressor, que é o Nahuel. Vamos mostrar, então? Vamos assistir. Vamos assistir, não. Vamos ler. Que a gente tem a imagem do agressor. aqui. Vamos lá. Primeiro, o perfil, então, do Nahuel Medina, videomaker responsável por grande parte do material das redes sociais de Pablo Marçal. Oferece curso online por R$28 mil, prometendo acesso exclusivo aos bastidores da campanha. E ele recebeu até agora R$230 mil da campanha de Pablo Marçal. Esse é o assessor do Pablo Marçal, que desferiu um soco na cara de Duda Lima, que agora sim vamos ver o perfil de Duda Lima. Vamos lá. Que atuou na campanha de rádio e TV do Jair Bolsonaro em 22. Acusado pelo hacker Walter Delgatti de propor a criação de uma urna eletrônica falsa para sugerir a possibilidade de fraude. Essa informação é muito importante. Sim. Desde 2002, aliado do Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, que o indicou para o Ricardo Nunes, por sua vez. Por isso, agora ele é o marqueteiro do Ricardo Nunes. E recebeu até agora R$4 milhões da campanha de Ricardo Nunes. Então, traçados os perfis. Só para dizer que gente ganha dinheiro, né? Só para dizer que ele nega, tá? Que ele nega que ele tenha feito essa proposta para o Delgatti, o marqueteiro Demore. Então nós temos aí o perfil do pugilista que bate e corre e do outro que faz a risada do Mutley e depois sai com o olho todo sangrando. É uma briga dentro da extrema-direita, mas assim, é uma briga que emporcalha a democracia, a disputa eleitoral na principal cidade, na maior cidade, não é principal, mas a maior cidade brasileira, Demore. Infelizmente, né? Eu até hoje pela manhã, acho que foi a primeira vez na história do Desperta que eu conversei com o Edu de manhã para saber que título colocar, né? Na hora de colocar o Desperta no ar. Eu ia falar do Líbano. Ele falou, olha, tá todo mundo falando desse negócio de debate, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tô com tanta preguiça desse negócio, porque é tão óbvio que isso ia acontecer, é tão assim, é tão não assunto, né? Muitas vezes a gente olhando por esse ponto de vista, agora desesperadamente criar essas situações, e foi criada a situação ontem, né? Eu falei até hoje pela manhã que eu não duvido que foi uma situação armada, inclusive, né? Se não acontecer nada de extraordinário do ponto de vista marçalístico no debate, vamos criar uma confusão, vamos criar uma briga, vamos dar uma porrada, né? E aí você vê essa gente toda, esse cara aí que tá com o Nunes, Ricardo Nunes, ele foi colocado na cena do crime lá do Delgatti, né? O Delgatti foi lá contratado pela Carla Zambelli para trabalhar para o Bolsonaro, para tentar produzir algum material que provasse uma tal de fraude nas urnas. Então, a ideia seria colocar o Delgatti em cima de um caminhão de som na Paulista ou em Copacabana, uma réplica de uma urna eletrônica, e aí quando ele fosse votar no Bolsonaro ia aparecer a cara do Lula, né? Então aquilo seria transmitido para o mundo todo, né? Provando que as urnas são fraudadas, né? Com a figura do Delgatti ali, com toda a sua
imagem ligada, então, a Vaza Jato, que daria uma credibilidade, porque em tese não seria um cara de direita. Tudo isso, segundo Delgatti, parte dessa criação, é um golpe de marketing, teria sido criado pelo cidadão que tomou o soco na cara de ontem, né? Então, assim, é um house of cards da maluquice esse negócio todo, né? É uma coisa impressionante, né? É muito bom. O House of Cards, eu me lembro do assessor lá, aquele que fazia o papel principal, né? Do casal, né? Para quem assistiu a série, o casal que operava Kevin, na política. Alguma coisa. O ator é o Kevin Spacey, não é isso? É isso mesmo. Isso mesmo. Obrigada, Demore, por hoje. A gente vai te liberar aqui, querido. Valeu. Obrigado, Valeu, querido. Obrigado. Boa noite. Mas é um House of Cards, assim, de nível, enfim, terrível, né? Posso contar um caso também, Rodrigo, a respeito dessa tem um história bastidor, de violência? né? Eu estava conversando, para quem acompanhou o debate ontem, tinha uma jornalista fazendo sorteios ali na mesa, né, de quem ia responder e quem ia fazer o comentário. O tema também, né? O tema também, exatamente. A Ellen Brown, né, uma jornalista aqui, uma colega, eu conheço há bastante tempo, a Ellen Brown, enfim, ela é da velha guarda do rádio, a Ellen Brown, muito experiente. Ela estava fazendo sorteios e deram filmaram a Ellen enquanto ela estava fazendo o sorteio, rodaram isso nas redes sociais, os apoiadores do Pablo Marçal, dizendo que a Ellen era apoiadora do Guilherme Boulos. Pela expressão do rosto, pegaram trechos dela quando ela retirava o nome do Guilherme Boulos e abria o papel, e qual era a expressão que ela fazia com o Pablo Marçal. Quer dizer assim, foram criando teorias da conspiração a respeito disso, disseram que a Ellen estava manipulando também o sorteio, e ela está recebendo uma enxurrada de comentários e ataques nas redes sociais dela. Ela me disse que coisas baixíssimas, né? Porque, além de ataque a jornalista, ela é uma jornalista que é uma mulher. Sim. Então, a gente pode imaginar o excesso de misoginia que ela está recebendo ali na caixa. E ela me contou alguns aqui, disse que ela recebeu mensagens do tipo, tem que arrumar a peruca, quanto que você está recebendo para isso? Ela me mostrou algumas mensagens, assim, de teorias da conspiração, dizendo, você não embaralhou direito, acusações Que loucura. mesmo. Então, assim, abriu-se as portas do chorume nas redes sociais da jornalista. Depois não sabe por que as mulheres não votam no Pablo Marçal, né? Pablo Marçal é isso, né? Esse tipo de coisa. Ele tem só 12% de voto entre as mulheres. Tem muito voto entre marmanjo, né? Mas entre as mulheres, fazendo esse tipo de coisa, né? Os assessores dele, então, estavam filmando. Será que foi esse que deu o soco? Era um dos que estava filmando? Ele era um dos que estavam filmando. Porque a Ellen ficava ali perto do Tramontina, o Tramontina apresentando, e a Ellen sorteava o tema e o que ia responder. E aí a turma eu ia falar do Bolsonaro, mas né? Do Marçal ficava filmando. O Anielo já diz aqui, Chico, impressionante como sempre escolhem uma mulher. Na realidade, é porque a mulher é sempre um alvo fácil da extrema-direita, né? Preferencial, vamos dizer assim. O histórico dos 4 anos de governo Bolsonaro, o ataque lá nas coletivas, nos chamados cercadinho, o ataque, o alvo preferencial eram as mulheres. E a turma do Pablo Marçal só está repetindo isso, só está trazendo isso para essa eleição agora. Sempre foi assim. Eles não gostam de mulher. A verdade é essa. Não gostam. Não gostam de mulher. Não sei do que eles gostam. Nem de populações minorizadas, vamos deixar aqui bem claro. Não é só de mulher, não. Né? Eles tentam cooptar o voto dessas pessoas, mas se importar com as pautas, de jeito nenhum. Agora, essa violência que está acontecendo aqui nas eleições de São Paulo, né, principalmente, não vai se repetir na cidade de Carmo, no Rio de Janeiro, pelo menos do que depender do juiz Carlos André Lameyer, do VAL, que citou esses episódios de agressão em São Paulo para aplicar uma multa a um candidato a vereador. Vamos explicar essa história. O candidato Ari Martins Rodrigues, do PL, foi punido por compartilhar uma montagem do atual vice-prefeito, que é o Samuel do Romão, do PSD, ele é candidato também. E na imagem o Romão está aparecendo segurando um saco de dinheiro e uma garrafa com a logomarca de uma concessionária, a Rio Mais, o que seria uma insinuação de que o candidato teria recebido propina, portanto, né, da empresa. Vamos ver a argumentação do juiz nessa decisão para a gente entender essa história, do Carlos André Lameyer do VAL. Aí a gente tem a imagem na tela, abre aspas então. Permitir ou ser conivente com tais práticas traz o risco da campanha municipal de Carmo, tornar-se igual à campanha da cidade de São Paulo, onde recentes episódios de cadeiradas e agressões físicas e verbais entre os candidatos
constituem a mais horripilante campanha eleitoral de que se tem notícia. Carmo não é São Paulo e este juízo não vai permitir que fique sequer parecida. Fecha aspas. Parabéns ao juiz Carlos André Duval. Muito bom. O juiz Carlos André Duval, Carmo no interior fluminense, dizendo: aqui não vai virar São Paulo, não vai ser dominado por essa bandidagem que se diz fora do sistema, mas que na verdade defende o sistema, né? Essa turma aí de Marçal e companhia, e pugilistas que batem e saem correndo. É esse machão, né? Mais um machão. Bateu e se escondeu atrás dos seguranças. É essa turma aí. Muito bom, seu juiz. Exato, gente, porque é isso que a gente está vendo, né? A deterioração da política institucional, das propostas. Lá ele deu o exemplo, né? Aqui Pegou não. E falou, olha só, isso aqui está acontecendo em São Paulo, realmente a gente está... eu acho que o auge, né, dessa eleição, o simbólico do completo absurdo da violência política é o que está acontecendo aqui. Ele chama de a mais horripilante campanha eleitoral de que se tem notícia. Ah, mas é mesmo, ela não se tem. Você tem bate-boca, você já teve debates acalorados e tal, o Brizola chamando o Maluf de filhote da ditadura e por aí vai. Mas nada que chegasse como nessa safra 2024 aqui em São Paulo. José Couto diz, São Paulo se tornou um parâmetro do mau exemplo na política. É isso. Realmente, infelizmente, né, do mau exemplo. Vamos falar de coisa boa aqui no CL, Por favor, Rodrigo? estão precisando. Vocês estão sabendo de estreia que a gente vai ter aqui? Segunda-feira. Essa estreia de segunda-feira, eu estou muito ansiosa, tá? Vou falar a verdade aqui, porque Chico Pinheiro, né, um dos maiores jornalistas do nosso tempo, nosso querido Chico, vai estrear um programa de entrevistas. Então, a gente vai acompanhar aqui, a partir de segunda-feira, o Chico Pinheiro entrevista nos canais do CL, Eduardo Moreira. Vai ser, então, portanto, agora, dia 30, às 8 horas da noite. Logo depois, né? A gente acaba aqui o nosso programa às 7h30 e aí temos Chico meia horinha depois, né? Dá aquele tempo de intervalo. Tomar uma água e esperar o Chico. Tomar uma água, né? O lanche da noite, ou de repente o jantar, e aí pronto, né? Já. E a estreia em grande estilo, né? O convidado especialíssimo, o Pedro Cardoso, o ator, que fala muito também sobre política, fala de arte, fala da carreira dele de ator, mas fala muito sobre a política, sobre o comportamento da sociedade brasileira, né? Então, Chico Pinheiro, entrevista, estreia com o grande Pedro Cardoso. Gabi? Pedro Cardoso, um grande ator também do nosso tempo. E a gente tem aqui a estreia, né? O vídeo da estreia. Vamos dar uma assistida? Vamos lá? Então? Vamos ver. O Instituto Conhecimento Liberta abre um espaço novo para o pensamento, para ouvir brasileiros que têm relevância na vida nacional. Na entrevista aqui do ICL, a gente recebe um cara da casa de todo mundo no Brasil, o Agostinho da Grande Família, que assim ele é muito mais conhecido, é o Pedro Cardoso, né, que é um humorista, mas que só fala coisa séria, humorista, ator, dramaturgo que escreve peças, mas você vai conhecer alguém que é psicólogo, sociólogo, cientista político, baita analista da história e da cena política brasileira. Pois é, você se sente nesse papel de analisar tudo, por quê? Não me sinto, eu só sou um comediante. Agora, talvez para ser um comediante você tenha que aprender uma opção de coisas. Mas... Ele começou no teatro, trabalhando nos bastidores como iluminador, mas hoje ele tenta iluminar o pensamento, a cabeça das pessoas. Não vai dizer que não. Eu tento fazer, como é que se diz? Botar um tijolinho nessa parede, né? Bem-vindo, Pedro. Agradeço muito estar aqui. Fique de olho no ICL. Coisa boa, gente. Muita gente comentando aqui no chat. Que saudade do Chico Pinheiro. O Sandro Gangana diz, pô, aí eu não saio mais do CL, eu preciso fazer outras coisas. Tem meia hora para lavar a louça, preparar o jantar. Exato. Né? Ao som de Chico Pinheiro também. Botar dá pra comida fazer. pro gato. Isso, entre 7h30. Vai ser toda segunda-feira às 8h. Então, 7h30 acaba aqui o ICL segunda edição, ICL Notícias segunda edição. Tem meia horinha para lavar a louça, preparar o jantar. Ao contrário, né? Prepara o jantar, lava a louça e depois 8 horas, Chico Pinheiro. Toda segunda-feira. E dá para assistir a entrevista também enquanto faz outras atividades ali em casa, Algumas jantar. Vai ser, acho que
Melhor companhia que essa para o jantar à noite não tem, não. Não, um belo momento de prazer. Então, ali. olha só, para você não perder nenhum detalhe dessa super estreia, entra no grupo de WhatsApp exclusivo para receber o link da transmissão, icl.com.br/Chico. E aí você também vai ter acesso a todos os conteúdos exclusivos, saber quem é o convidado antes de todo mundo. Porque a gente vai trazer, né, as novidades aqui, mas quem tiver no grupo do WhatsApp vai receber antes. Então, fiquem ligados. É isso, Notícia gente. boa por aqui. E um beijo pro Chico Pinheiro. Ótima estreia na segunda, já tá gravado e tal. E o Chico já tá gravando outros, hein, gente? Boa, a gente já viu o movimento por aqui. Nossa, Boa olha, sorte pro Chico Pinheiro nas próximas aí. o que eu posso dizer de spoiler é que é coisa boa. E agora a gente tem espiritualidade na ação. Com o Frei Davi, o programa de hoje tem como convidados o Marlon Reis e o Pedro Pereira falando sobre bets. Olha só, preocupação também das religiões, dos religiosos, porque esse negócio de bet é destruição total. É isso aí, Chico Pinheiro ligado com a gente, mandou aqui emoji. Beijo, Chico. Deixa eu ver Beijo, aqui. Chico, boa estreia pra você, a gente tá ansiosíssimo. Tá muito bonito, tá chique a assinatura ali, né? Tá chique demais. Parabéns pro pessoal da cenografia e iluminação também, ficou muito Pra bonito. toda a nossa equipe. Tá Equipe, lindo. assim, é um brinco essa equipe que tá junto com o Chico e com a gente também. É isso. Valeu, pessoal, boa noite, até amanhã. Até amanhã. Como é que os meios de comunicação, estamos falando de todo mundo, de Globo, SBT, Estadão, Folha de São Paulo, como é que eles conseguem manipular as pessoas ao ponto de fazer com que os explorados defendam seus exploradores? Os pobres defendam aqueles que acumulam riquezas em cima do trabalho deles. As pessoas negras, homossexuais, pessoas que moram em determinadas regiões do Brasil que são extremamente criticadas, votem nas pessoas que são os seus algozes. Tem que ter algum fenômeno que explique esse poder de comunicação a ponto de convencer os que são oprimidos a gostarem dos seus opressores. E é sobre isso o novo livro de Gessé Souza, um dos grandes intelectuais do nosso tempo. O nome do livro, O Pobre de Direito. E no dia 29 de setembro, um domingo às 8 horas da noite, tá com a gente para assistir essa aula e também uma discussão ao vivo com o próprio Gessé. Não perde essa chance, não. É um dos fenômenos que mais moldam a realidade do nosso país e que a gente tem que entender.